Olá, Madre, salve Maria, sua bênção. Hoje o tema do vídeo a gente vai retomar o assunto sobre o antiliberal, o liberalismo. E hoje o assunto é Abraão, o antiliberal, com a palavra Madre. Salve Maria. Então, continuando o assunto do antiliberal, né? Como a gente está fazendo uma sequência em cima da Bíblia, para mostrar assim os relatos de todos os que, né, o Santo Abraão, que é um santo da Igreja Católica, ele é considerado, né, santo da Igreja Católica, patriarca, então, ele foi o primeiro que Deus deu o começo de como seria a estrutura que é hoje a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então hoje o liberalismo ele tem separado duas coisas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, como se fossem duas coisas que não uma completasse a outra. O liberal hoje ele fala, judeu é um grupo, né, um grupo antigo, e o cristianismo é depois dos judeus. E não é assim. Nosso Senhor, ele desse que eu falei no vídeo anterior, ele é do povo judeu, porque foi o povo judeu que foi escolhido para nascer o Messias. Né? Então, Abraão, ele foi fiel, né? Teve seu filho, para dar essa continuidade de ser antiliberal. Então, os povos, como eu expliquei, né, cada tendência que ocorreu do pecado da pessoa se desligado de Deus, com a concupiscência, foi seguir o demônio, se tornou escravo do demônio, por isso que veio o Nosso Senhor, o Pai já fez a manifestação, passou de Nossa Senhora, que ia nascer de Nossa Senhora, Nosso Senhor, para poder salvar a gente da escravidão do pecado, para nós retornarmos à paz e retornarmos para termos poder participar da vida de Deus. Né? A gente pede no catecismo, participação da vida de Deus. O sacramento nos ajuda a participar da vida de Deus. Então, Abraão, ele foi um antiliberal, e nesse momento, para a gente resumir na história, quem quiser aprofundar mais, ele se manteve fiel a todas as orientações que Deus deu a ele. Então, por isso que ele recebeu essa graça, de ter a graça da sua posteridade nascer o Messias. Então, escolhe-se um povo para nascer o Messias. Então, esse povo, Deus já começa a dar como é que ia ser a vinda do Messias. Então, o Velho Testamento é o anúncio da vinda do Messias. Então, não se separa as coisas. As pessoas querem separar historicamente judeus, historicamente cristianismo. Não existe isso. É uma continuidade, né? Então, do povo judeu, que nasceu Jesus, que toda a igreja é fundada por judeus, Nossa Senhora é judia, todos os judeus, eles passam a ter a verdadeira religião, recebem a verdadeira religião. Qual é a religião? A católica. Mas da mesma forma que nós temos a nossa religião na época do Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha que aceitar Nosso Senhor. Por isso que essa confusão de história, falando do povo, o povo judeu separado do cristianismo. Então, por isso que ocorre essa confusão, por causa disso. Mas não, você tem que sair dessa manipulação, porque não funciona assim. Então, o povo judeu ele rejeitou, mas na forma do patriarca que deveria aceitar, não aceitou. Né? Então, mas todos os judeus deveriam ter aceitado o Messias, mas não aceitaram. Então, esse é um outro problema que não vamos tratar agora, neste momento. Então, vamos tratar sobre ser antiliberal. Então, o antiliberal ele quer ficar longe do pecado. Então, por isso que Abraão ficou longe do pecado. Aí Ló, que era seu filho, ou seu sobrinho, ele tendenciou a morar nas cidades próximas, né, que Deus não falou que não era para morar na cidade, falou que era para ficar nas tendas, mas o pessoal que estava com o sobrinho de Abraão, que é Ló, não obedeceu. Então, ele foi um antiliberal.
Ele não obedeceu. Então ele desceu a Sodoma. Sodoma e as duas cidades estavam próximas, Sodoma e Gomorra, eram umas cidades que nem hoje se encontra, estão querendo que as cidades, os países católicos se tornem Sodoma e Gomorra. Lá era tudo liberal, sexo liberado, tanto faz homem com mulher, mulher com homem, né? O sexo livre, sem filhos, sem compromisso, sem nada. Então, hoje estão querendo voltar essa nova decadência. Então, essa decadência que nós vivemos hoje não é nova, já existiu. Né? Então, toda vez que a gente se afasta de Deus, eu estou batendo nessa tecla do liberalismo, toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente se torna um liberal. Você se torna liberal, você vai ao fundo do pecado, você vai cometer as piores coisas que a gente menos imagina que há de acontecer. Então, volta essas coisas. Então, a Sodoma e Gomorra hoje estão querendo invadir todos os nossos países que já se tornaram cristãos, católicos, né? E o Brasil, principalmente o Brasil, que já começou católico, é o único país no mundo que começou com uma missa. Nós tivemos a graça de nosso país ser começado com uma missa tridentina. Então, por isso que o país é abençoado dessa forma e a graça de Deus sempre está aqui atuando, né? Porque é um país completamente fundado em cima do catolicismo, em cima da religião católica. Então, o antiliberal, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter formação espiritual, né? Então, a formação espiritual, o que é? É combater tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, como eu falei no vídeo passado, das 3 faculdades da alma, né? Memória, inteligência e vontade, né? A vontade, ela tem que ser trabalhada. O liberal, ele tem a vontade deiforme, né? Deformada, porque ele não quer submeter a vontade de Deus, colocando como se fosse uma crueldade. Eu me submeter a fazer o que Deus quer é uma crueldade, né? Então, ele tem essa visão turva, errônea do que são os princípios. Deus é amor, ele quer o amor. Então, quando ele vai exigir algo da gente, é amor. Porque Deus cria algo para amar. Então, a partir do momento... Quando a gente fala assim a pessoa fala, mas eu quero seguir a minha vida do jeito que eu quero pecar do mesmo jeito. Toda vez que você pensa assim, você destrói o amor. Por que você destrói o amor? Você torna as pessoas infelizes. Tem um mandamento da lei de Deus que fala assim, não desejar a mulher do próximo. Quando você deseja, por que não desejar a mulher do próximo? Por que a igreja fala bem decepcionança? A irmã falou, a Madre falou anteriormente que você só deve namorar para casar e não fica pegando. Por quê? Porque a consciência da carne, a gente não tem controle. Então, se eu começo um relacionamento dessa forma, sem controle com a graça de Deus, se eu obedecer a graça de Deus, eu vou cair. Isso é óbvio. Você vai cair. Aí o que acontece? Você vai arrumar um filho ou outro problema com essa pessoa, vai criar um círculo de uma bola de neve, como aconteceu quando eu falei de Abraão, na época de Abraão, de Ló. Você vai criar um círculo de neve, uma bola de neve de pecados. Então, esses pecados vai tirar a paz. Então, tirando a paz, o que acontece? Vai ter vários latrocínios, várias coisas que vão te rebaixar a sua alma. E a sua alma vai se tornar o quê? Um bicho. Menos que um bicho. Por quê? Porque você vai tirar todo o seu equilíbrio. Então, o liberal, ele não quer, vou sempre estar repetindo, vocês vão estar sempre ouvindo isso, ter a sua vontade conformada com a vontade de Deus. A partir do momento que eu tenho a minha vontade conformada com a vontade de Deus, não há divisões, não há brigas, não há... O pessoal gosta de falar assim, quando você fala do pecado, as pessoas estão mudando hoje, quando você fala, eu falei do judeu, você é um antissemita, você está falando dos judeus. Você é homofóbico, você está falando dos homossexuais. Você, não sei para quem é heterossexual, vou falar aí que eles não falaram, você está falando isso. Então, sempre vão colocar adjetivos que não são verdadeiros. Quando a gente fala, o católico, ele aprende a falar, não é para o mal, é para o bem. Porque o que eu quero de bem para mim, eu vou querer para com o próximo. Então, se eu quero a salvação da minha alma, eu quero a salvação da alma do meu próximo.
Eu não tenho ódio de estar falando isso, porque eu estou falando para o bem. Eu não estou sendo uma pessoa que não quer o bem. Então, para que foi feito a religião católica? Para que Deus desceu aqui na Terra? Para quê? Para que Nossa Senhora entregou-se, né, e entregou seu filho para morrer na cruz? Para a salvação de nossas almas. Então a gente tem que dar valor. Por isso que a gente não pode tirar, né, o católico que se diz antiliberal, ele não deve tirar o centro à cruz. Se você tira o seu centro à cruz, você vai não aceitar ter a sua vontade conformada com a vontade de Deus. Você não vai conseguir isso. Então, por isso que a cruz é a chave, né? Eu até brinco com as crianças da catequese, que parece uma chave, né? É a chave do céu, né? Por quê? Porque ela vai nos fazer sermos mais, estarmos conformados com aquilo que Deus quer, entendeu? Então, por que eu estou batendo a tecla em cima do sexto mandamento? Porque Nossa Senhora em Fátima disse: muitas pessoas estão indo para o inferno por causa desse pecado. Esse pecado arrasta milhões de almas para o inferno. Entendeu? Então as pessoas, elas acham que a maioria, né, que para entrar no céu é uma coisa assim, que você pode fazer o que você quiser de sua vida, que você vai até o céu. Se você ter fé, isso é a linha protestante. Você ter fé, você ter a graça, você ler a Bíblia. Não. Você precisa da obra. Então a fé sem a obra é morta, né? A obra não é financeira. Você dá só, lógico que é uma coisa louvável a pessoa que gosta de fazer, dar esmolas, né? Mas a obra que Deus cobra principal é obedecer os 10 mandamentos. Obedecer os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como o nosso Senhor resumiu. Então, se eu tenho amor ao próximo, eu não posso fazer o próximo objeto do meu prazer. Por isso que nós falamos contra esses tipos de comportamentos, né? Porque eu gosto da pessoa, eu quero que a pessoa seja um objeto de meu prazer. Por isso que as pessoas acabam sendo descartáveis. Aí, por isso que acaba tendo, como eu acabei de falar, tantos latrocínios, né? Por causa do quê? Do pecado. Você se transforma as pessoas em objetos. Então, o liberal, ele transforma todas as pessoas em objeto. Quando você é um objeto dessa pessoa de uso, que serve para alguma coisa, está valendo. Se não vale, é descartável. Não foi isso o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo é amar o próximo, não usando ele como um objeto do seu prazer. Entendeu? Aí a pessoa fala, mas queria namorar. Então eu sempre falo assim, eu conheço uma pessoa que ela nunca namorou. Por que ela nunca namorou? Ela fala assim, eu nunca namorei porque eu não quero fazer daquela pessoa um objeto de meu prazer. Viu? Objeto do meu prazer. Eu tenho que namorar com aquela pessoa se eu tiver vocação para casar com aquela pessoa, nós construímos uma família e aquela pessoa não ser objeto do meu prazer sexual, mas um objeto de formar filhos, pessoas dentro dessa família, dentro dessa estrutura familiar, para ir para o céu, não objeto do meu prazer. Porque se torna objeto do meu prazer, eu destruo a estrutura familiar. Então a estrutura familiar, como as pessoas pensam, não é só assim. A estrutura familiar é você ter sempre em mente, né, levar as pessoas para o céu. O que aconteceu com Abraão, que eu falei no começo? Deus escolheu ele porque falou que ele seria pai de uma grande nação, e essa nação teria um Messias, e essa nação levaria as pessoas para o céu. Então Deus é amor, é misericórdia. Então um antiliberal, isso é a verdadeira misericórdia. É você amar o próximo, não com objeto seu prazer, mas a pessoa ser amada como a si mesma. Então é isso que nós temos que colocar em mente. Então isso é um trabalho de exercício espiritual. Isso são vários trabalhos espirituais que você vê cada dia em cada santo. Então isso que o pai Abraão, do pai Abraão, ele queria ver, era nosso Senhor. Então, esse é o ensinamento do nosso Senhor.
E as pessoas querem dizer que ele não é Deus. Como que ele não é Deus? O ensinamento dele é tão profundo, tão radical, tão difícil, que fosse tão fácil, se ele não fosse Deus, seria fácil de seguir. Acho que as pessoas querem desprezar, dizer que ele não é Deus, que ele é apenas uma lâmpada de Alendim que eu esfrego para vir fazer todos os meus desejos. Não é assim. É o contrário. Deus nos criou para nosso fim é amar a Deus. Nosso fim é amar a Deus. E as pessoas em volta nós levarmos a amar a Deus. Esse é o nosso fim. Então o antiliberal ele tem que saber que o fim dele é Deus. Muito obrigada, Madre. Salve Maria.